foi me dado esse tema, ameaças da invasão da cirurgia plástica por outros especialistas e por não médicos. O que esperar e como reagir? Primeiro momento, a gente precisa definir o que é invasão. Invasão fica um tanto difícil de definir. Em termos de ato médico, eu considero invasão aquele ato que é realizado por um médico ou por não médico, que deu uma consequência que esse médico ou não médico não consiga resolver. Porque todos nós temos complicações, mas a gente tem que ter capacidade, formação, para então se livrar daquela ou corrigir aquela complicação. Então, no momento que você tem um odontólogo que faça uma infiltração de ácido hialurônico no nariz e faça uma necrose, e ele não tem a capacidade técnica, até porque é odontólogo, para fazer uma correção de uma necrose de nariz, então isso, na minha opinião, singela, humilde, é uma invasão. Bom, para a gente entender um pouquinho o que é invasão em cirurgia plástica, a gente precisa contar a história da cirurgia plástica para a gente entender, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui. Vocês já viram urologista reclamar que tem alguém invadindo para tirar os cálculos renais que eles fazem? Um cirurgião pediatra reclamar que está tendo a invasão das apendicectomias nas crianças, nos adolescentes? Não. Primeiro que economicamente não deve ser tão bom. E segundo, que são cirurgias profundas, se derem complicações para levar a óbito, que é uma situação muito mais grave, mais difícil de ser defendida. E a cirurgia plástica é aquele ramo da cirurgia que trata de reparo de deformidades congênitas ou adquiridas do contorno corporal da superfície. Ou seja, se tiver complicação, dificilmente vai levar a óbito. Então, fica um pouco mais fácil de haver essa tal dessa invasão. Então, a cirurgia surgiu há mais de 600 a.C. Tem relatos de reconstrução de nariz usados até hoje, o retalho indiano, lá na Índia antiga, né? Mas, para entender a história da medicina como um todo, a gente tem ali o período medieval, as trevas dentro da Europa. A Europa não teve desenvolvimento cultural, não sei, dentro dos mosteiros. Com a abertura do Renascimento e as vias de comércio ali para a Europa, foi trazido, junto com todas as especiarias, os condimentos, as coisas que vêm da Europa, o conhecimento do Oriente a respeito da medicina. Então, o Renascimento não por acaso ocorreu na Itália, porque a Itália é o braço que está dentro do mar, onde chegava a todos os portos, e desse comércio de implementos, vem também o comércio de informações. Então, surgiu a anatomia, publicações um pouco mais refinadas, e aí você tem as publicações em geral, né? Você tem os grandes cirurgiões, os grandes médicos escrevendo os tratados, né? Então, você tem aí Dupuytren, Velpeau tem o gessinho que a gente conhece para fratura de clavícula. Então, ele olhava uma patologia, ele descrevia, caía no tratado, ganhava o nome dele. E ele mesmo, depois, em outro momento, descrevia uma outra patologia, e então os tratados tratavam como todos, né? Em tudo. Tem relatos de encher de pele, tudo feito por médicos generalistas. Não existiam as especialidades como a gente conhece hoje em dia. Mas na Primeira e na Segunda Guerra foram montados grupos de médicos generalistas, por um acaso, para tratar daqueles traumas de guerra, né? Especializados em perdas cutâneas, trauma de mão, face e queimada. Então, a nossa raiz, né? Então, a gente conhece muito mais os vencedores da guerra. A gente não conhece muito dos cirurgiões, dos grupos de cirurgiões alemães, mas a gente conhece aqui o Gilles, que tinha como formação otorrinolaringologia e que é considerado o pai da cirurgia plástica. Então, o nosso pai é otorrino. Então, a otorrinolaringologia invade a gente? Dentro daquele critério que eu falei da complicação, se ele não souber resolver, sim. Mas, fora desse critério, eu acho que não. Mas, enfim, com o final da guerra, esse pessoal que tratou ali desses traumas de guerra, eles pegaram muita expertise. E por que não utilizar aquela expertise usada no trauma? O paciente teve uma avulsão de nariz, ficou com as cartilagens todas expostas, fez uma boa lavagem ali, cortou as cartilagens, botou na posição, e quando recuperou, ele ficou com o nariz mais bonito do que era no pré-operatório, ou no pré-trauma, né? Mas por que não fazer isso eletivamente? Daí surgiu o ramo que a gente conhece como cirurgia eletiva, da maneira que a gente conhece. Você pegar e fazer uma cirurgia eletiva e causar uma situação eletiva para fazer aquilo que você fazia na guerra. E os grupos especializados, de fissurados, queimados, crânio-facial, dentro das cidades fora da guerra. Então, surgiram as publicações, não só na cirurgia plástica, mas na ortopedia, na cirurgia geral. Os tratados que eram genéricos passaram a ficar mais centralizados dentro daquele assunto que a gente tinha ali. Em 1948, o marco
a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, uma das mais antigas do mundo, a gente só perde para a americana, né? E o outro marco interessante é uma Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica. Quem eram os cirurgiões plásticos? Eram os cirurgiões gerais que começavam a aprender a fazer essas dadas cirurgias desses grupos que foram para a Inglaterra, que foram para a guerra. A gente tem o professor Ivo Pitangui, o professor Fábio Rabelo, primo do Pitangui, foram residentes de Guilhes, e Maquindu, foram para a Inglaterra aprender a beber dessa fonte. E daí vem a nossa sociedade, daí vem a nossa especialidade. Então, a gente não tem uma região anatômica definida. A gente reconstrói revestimento do corpo, pele, mucosa, subcutânea, tecidos adjacentes, ossos, nervos, tendões, mão, face, queimadura, procedimentos de microcirurgia, procedimentos estéticos. Eu botei entre aspas, que é um termo que eu não gosto muito. Então, a perda de substância, o urologista vê isso, ele passa para a gente, somos maestros nisso. Também as perdas de substâncias, úlceras de pressão, grandes tumores, ressecções oncológicas, nervos periféricos, apesar de também o neurologista poder fazer, o neurocirurgião, aliás, traumas complexos de face, as queimaduras, né? Não resta dúvida que para fazer um desbridamento numa queimadura dessa, tem que ter um bocado de habilidade manual, uma coisa que, de repente, nós, como cirurgiões plásticos, no dia a dia, na delicadeza, os nossos tratos com os tecidos, a gente consegue fazer melhor do que os outros. Fase aguda, fase queimada, as deformidades congênitas. Não resta dúvida que o ortopedista pode fazer uma liberação da sindactilia ou de uma união de dedo como essa de brida amniótica. Mas nós, como cirurgiões plásticos, temos mais delicadeza com tecidos, dominamos melhor os retalhos, dominamos melhor os enxertos, vamos fazer melhor e com mais perfeição que ele. Esse é o nosso dever e nossa obrigação. Tumores cutâneos, idem. Um dermatologista pode fazer? Sim, claro, vamos fazer melhor ainda para deixar o menos sequela possível. As reconstruções microcirúrgicas, os traumas de mão, não resta dúvida que o ortopedista consiga fazer uma osteossíntese como essa, mas vamos fazer deixar com menos trauma, com mais delicadeza, com melhor disposição dos tecidos, corrigindo inclusive as perdas de substâncias por um acaso ocorram junto. Traumatismo de mão, as neurorafias, transposições de tendões. Vocês estão vendo que a gente já está numa área meio ali, limítrofe entre, aliás, sem um limite certo, sem uma fronteira entre ortopedia, neurocirurgia, perda de substâncias inferiores. Os ortopedistas já andam fazendo alguns retalhos, porque vamos abrindo mão também disso. Os traumas complexos de face. Então, o que acontece? A bucomaxilo, que são dentistas que fazem alguma especialização a mais e se tornam cirurgiões. Eles fazem cirurgias ortognáticas para avançamento e retrusão da maxila. E por que não fazer um rejuvenescimento facial, um lifting facial, que inclusive é mais simples? O otorrino, ele faz o nariz, é a área dele, faz a parte funcional, já aprenderam a fazer a parte estética, e daí agora eles vão para a plástica e rejuvenescimento facial, vão abrir, muitos deles são cirurgiões de cabeça e pescoço. Então, é mais ou menos natural que a cirurgia plástica vá ser tirada, porque, na verdade, nós somos os cirurgiões das áreas deles. A nossa formação vem desse jeito. No momento que a gente é o que eles são o que a gente é. E se eles saibam tratar as complicações, eles não estão invadindo, pelo menos na minha opinião. A mastologia, a reconstrução de mama, eles já estão começando a fazer. E por que não fazer uma mamoplastia, por exemplo, colocar uma prótese que é mais simples que uma reconstrução mamária? Então é natural. A cirurgia geral já faz a hérnia, está fazendo o abdômen, daqui a pouco está fazendo o abdômen bariátrico, é questão de tempo. A dermatologia, com seus procedimentos todos ancilares, também minimamente invasiva, é uma interface da gente. Então, as fraturas de face, a gente já começou a cair para o lado da cirurgia da invasão. A reconstrução mamária fica mais fácil ocorrer isso na próstata de mama, né? O paciente pós-bariátrico, o paciente do abdominoplastia, já é uma interface, já não tem aquela mesma, a fronteira não é tão longe, né? Os procedimentos de rejuvenescimento facial, as rinoplastias, perfiloplastia, a toxina botulínica, enfim. O que vai fazer o cirurgião plástico ser diferente e ser, assim, exercer uma livre concorrência diante desses colegas que têm a mesma interface com a gente? Não adianta, a lei médica permite eles fazerem tudo isso. O que a gente tem que ter diferente? Senso de proporção, julgamento estético, atenção aos detalhes, refinamento técnico, requinte cirúrgico. Isso sim capacita nós, cirurgiões plásticos, a realizarmos as cirurgias com mais segurança e melhor que o especialista daquela área anatômica operada. Fora disso, não adianta judicializar porque não ganha.
Não vai ganhar mercado no grito, não vai ganhar mercado com ações jurídicas. A nossa formação é bastante extensa. Se a gente fizer uma conta de padaria, aí, 2 anos de cirurgia geral, 3 anos de cirurgia plástica, tantas horas para cá, tantas horas para lá, 10.560 horas de treinamento em serviço. Um cirurgião plástico com 5 anos de residência tem, incluindo tudo. Se a gente for para a cirurgia plástica, 7.920 horas em serviço. Isso é um trunfo que a gente tem muito grande em relação a qualquer outro especialista que venha a dizer, principalmente não médico, a respeito da nossa formação. E a gente tem que usar desse trunfo, e a gente tem que aproveitar desse trunfo. A Sociedade de Cirurgia Plástica ela se preocupa muito com isso. Nós temos uma equipe do Departamento de Ensino e de Serviços Credenciados, o DESC, que ultimamente agora está sob a batuta do doutor... nossa, minha memória... Salu, doutor Salu, nossa, que memória. E a sociedade tenta regulamentar os serviços, né, e fazer, para a gente ganhar nesse lado. A gente tem que ter a expertise na nossa mão. Nós somos uma especialidade médica, ela é extremamente técnica, existe sim uma vulgarização ocasional, pontual, por muitos de nossos pares cirurgiões plásticos, que se põem como artistas, que vão fazer milagres e maravilhas, né? Um escultor de corpos, um escultor de nariz, isso já está até perdendo o espaço dentro da nossa mídia, dentro da nossa vida. Então, as ameaças à invasão da cirurgia plástica por outros especialistas e por não médicos. O que esperar e como reagir? Por que o Dr. Raul já colocou, por que a gente está tendo a invasão dos odontologistas? Um monte de faculdade de odontologia, tem mais dentista do que boca. E o mesmo vai acontecer com a cirurgia plástica, porque são muitas faculdades de medicina, e vai formar esse povo todo, daqui a pouco uma parte vai ter que estar dirigindo Uber. Entre dirigir Uber e aprender a fazer uma toxina botulínica, um preenchimento, o não especialista vai fazer isso, e nós da cirurgia plástica e da dermatologia vamos nos sentir invadidos. E aí eu passo que a invasão, dentro daquela minha humilde definição, é se ele sabe ou não sabe tratar a complicação. Bom, então a gente tem isso em relação à odontologia no momento, né? Eles estão fazendo procedimentos estéticos na face, que são os preenchimentos. Na minha opinião, o dentista ele pode fazer a toxina botulínica para o bruxismo, né? No masseter. E por que não ele não fazia no músculo acessório, que é o músculo do sorriso, né? E o do olho? E eu acho que é uma batalha perdida a gente ir em toxina botulínica contra os odontólogos. A de preenchimento ainda vai ali na área da boca, né? Mas agora, eles também não podem ultrapassar o limite e já começar a fazer alectomia, cirurgia de face, ressecção de tumor. Então, descamba para um lado que é mais fácil da gente se defender. E junto com eles agora vem os biomédicos, os fisioterapeutas e o pessoal da enfermagem, que também tem um monte de faculdade por aí. Então, há uma expansão de cursos enorme. Isso aqui eu peguei na internet ontem. Entendeu? Curso de rimodelação. Então, existe entre eles mesmos, os odontólogos, uns que ganham dinheiro com isso, vendendo um sonho. Ele monta um grupo, um curso de toxina botulínica, de preenchimento, seja o que for, cobra 5 mil de cada colega dele, odontólogo, fisioterapeuta, biomédico, que vai lá, põe lá 5, 7, 10 pessoas lá, põe 50 mil no bolso, dá o curso, depois o pessoal que se vira. Então, tem uma proliferação grande de curso, por conta disso também, virou a maneira deles ganharem dinheiro. E o que a gente vê é isso, né? Propagandas tendenciosas dentro da mídia. Então, a gente vê esse pré e esse pós aqui de uma rinoplastia, de uma rinomodelação, de retirada de asa de nariz. Bom, mas o paciente está ali maquiado, com batom, até eu fico mais bonito desse jeito, né? Aí, o que acontece? As sequelas eles não mostram, que são os meus resultados, né? Uma necrose extensa de nariz, como essas 3 aqui, que certamente vão levar a problemas sérios. Olha esse caso aqui, a ressecção de asa nasal, né? Tem um valor dentro da cirurgia plástica limitado, que se tirar a asa nasal, diminui o introito, a ponta do nariz baixa, e eles estão fazendo, ator direito, dentista fazer isso. Imagina, né? Aí está ali o pós-operatório, ainda como glamour, só que eu consegui a foto tardia dessa mesma paciente com o que acontece depois que a cicatriz se estabelece e retrai. Sequela grave, de difícil tratamento. Até para nós cirurgiões plásticos, todo mundo aqui sabe o quão difícil é fazer qualquer reconstrução do nariz.
a gente vai ter que trazer um retalho lá da testa, ou mesmo de áreas periféricas da face, vai deixar um defeito secundário e não vai corrigir, porque determinadas áreas do nariz são tão delicadas que nenhum tecido vai corrigir nunca mais. Vai ficar um tecido grosseiro. Então, a gente tem demandas judiciais, o que vai acontecer com esses resultados, maus resultados de sequela, são demandas judiciais pelos pacientes insatisfeitos, por esses procedimentos, pelo odontólogo, até contra nós mesmos, correção das sequelas pelos cirurgiões plásticos, com provavelmente uma sobrecarga do SUS, porque esse paciente já gastou o dinheiro todo, ele acaba migrando para o SUS, nós mesmos na clínica privada, a gente fica tanto receoso de fazer um resgate dessas coisas, acaba levando. Quem trabalha para o hospital público leva para o hospital público, porque lá dilui a complicação entre o sistema, entre o hospital e os outros médicos, não fica uma coisa tão pessoal. E é isso que acontece, a gente está diante desse problema, o que vai acontecer a longo prazo, né? Esse mesmo pessoal que está se aventurando nessas áreas, à medida que eles vão perdendo economicamente, perdendo os processos judiciais, tendo constrangimentos pessoais, eles vão largar disso, vão parar de fazer. Uma parte que estiver conseguindo fazer bem feita vai continuar fazendo. O mercado vai acabar se equilibrando. Mas até lá, nós vamos ter uma quantidade boa de pacientes sequelados por aí, com sequelas muitas vezes difíceis de acontecer. Então, como reagir? A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica já tem reagido. As ferramentas não são tão rápidas e efetivas como todo o associado gostaria que fosse, né? Então, a gente tem que olhar como uma equação, que eu iniciei ali. Quem somos nós? Nós somos cirurgiões de superfície com requinte. Então, a gente tem que se botar no mercado com isso. Então, a Sociedade de Cirurgia Plástica tem tentado qualificar melhor os cirurgiões plásticos, fazendo o trabalho que o DESC faz, junto às residências, implementando, melhorando, fechando os maus serviços. A gente faz cursos, congressos, cursos específicos, né, para estar ali passando as informações que alguns experts têm, esse expertise para os outros. A gente tem que ter essa união entre nós, corporativa, para todos nós sabermos fazer bem feito, que isso fortalece a nossa especialidade, que ela não tem muito limite com as outras, né? Nós temos também feito a judicialização, entre aspas, né? Boletins de ocorrência na delegacia, tem médicos que não atendem pacientes com complicação, se ele não trouxer o boletim de ocorrência, é uma prática que eu acho que deveria ser feita por todos, porque aí o paciente vai na delegacia, já fica com esse boletim lá, para você também se resguardar, que você está pegando já uma complicação, e até para já criar estatísticas, porque para o Ministério Público e para a polícia não existe, não tem complicação. Claro, é tudo subnotificado, né? A compilação dessas sequelas em catálogos, isso já é feito pela Sociedade de Cirurgia Plástica, de maneira que com esse catálogo, esse dossiê, digamos assim, de complicação, a gente possa chegar ao Ministério Público e falar, olha aqui o que está acontecendo. Vocês vão esperar essas sequelas todas acontecer, o mercado se equilibrar com os pacientes vendo que eles não fazem direito, para depois resolver o problema, já tendo um monte de sequela, para, enfim, o Ministério Público, o CFM, os órgãos que possam fazer alguma coisa, já tentar modificar essa história que está ocorrendo, né? E fazemos, então, essas denúncias também pessoalmente ao CRM e ao Ministério Público. Outra maneira de reagir é sensibilizar o legislativo, porque a lei do ato médico está há mais de 20 anos dentro da Câmara dos Deputados e não caminha. Não caminha porque tem lobby dos outros, tem lobby dos farmacêuticos, dos odontólogos, e eles põem os jabuti em cima da árvore. Você passa lá, o que esse jabuti está fazendo em cima da árvore? Alguém colocou lá. Alguém colocou. Quem colocou? Os lobistas. Quem são os lobistas? São os deputados, os senadores, o pessoal que sofre influência para colocar isso lá. Então, nós da cirurgia plástica, a Associação Médica Brasileira, que é representada hoje pelo Dr. Guineve, está ali sentado, a MBR, está também agindo desse jeito. Então, as entidades representativas de defesa da gente, a MBR, o Conselho Federal de Medicina e criado recentemente o Instituto Brasileiro de Direito Médico, que é o IBDM, ele faz essa interface, tenta fazer essa interface para dentro da Câmara Legislativa, para dentro do Senado, para a gente também botar os nossos jabutis lá em cima das árvores, né? Isso aqui é uma foto feita lá na MBR, a gente vê aqui, a foto não ficou com um padrão muito boa, está ali o ministro Maneta, o doutor Mestrinho, que é um cirurgião-geral, que é o presidente da IBDM, e são discutidos, a gente tem ido para dentro da Câmara dos Deputados, levar as nossas demandas lá nas comissões de justiça, para tentar reverter essa situação ali dentro do judiciário, tentar criar leis para evitar que ocorram tais distorções, jabuti em cima da árvore, como está tendo. Então, outra coisa que está acontecendo é a propaganda na mídia.
deveria vir mais entre nós. A gente tem uma certa restrição de botar os prés e pós da gente, porque a nossa legislação do Conselho Federal de Medicina, CRM, não permite isso. Mas a gente pode mostrar ali, tem sido colocado qualificações e qualidade de cirurgiões plásticos, cirurgia plástica é com cirurgião plástico, a gente botar esquemas, botar que nós, cirurgiões plásticos, somos qualificados para isso, botar o alerta de perigo, eu acho que a gente tinha que ser um pouco mais efetivo nisso, em colocar algumas complicações. Quando essas complicações acontecem, tomam repercussão na mídia, como foi outro dia, apareceu na televisão a senhora que faleceu por conta de uma lipo de papada, ou aquelas necroses de nariz que ocorreram, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica aproveita esse gancho e aparece também para mostrar reportagem, aproveitar aquele momento. Eu acho que a gente tinha que ser um pouco mais positivo e estar colocando também dentro desse nosso dossiê, desse nosso catálogo que a gente tem de complicações, as coisas que acontecem lá. Isso talvez não seja feito porque nós também temos complicações. Aí eu entro naquela outra, mas nós não somos invasores, as complicações que a gente tem, a gente consegue resolver. Né? Então, esse alerta de perigo tem que ser feito. E o que está acontecendo é um revés, porque todo mundo tem seu Instagram, seu Facebook ali, e fica postando pré e pós no bom, etc. E existem uns Instagrams no Facebook, como esse aqui, que são os picaretas, esse é o picareta médio, já teve outros, né? Então, são colegas cirurgiões plásticos muito destemidos, no meu ponto de vista, que eles pegam ali as mazelas que estão acontecendo e postam, e fazem comentários como esse aqui. Está ali o pré e pós, ele pegou um post que foi feito, eu não sei onde fica o PowerPoint aqui desse negócio, mas enfim, no lado esquerdo aqui está o pré e o pós, né, imediato. O colega conseguiu a foto tardia, porque a menina ficou com o narizinho quase de porquinho, e ele põe lá e desce a lenha. E isso tem uma repercussão boa. Então, não é uma coisa que nós, da sociedade de cirurgia plástica, achamos que seja correto, eu acho que é até um tanto antiético, mas esses grupos estão proliferando, que pau que dá em Chico, dá em Francisco. Do mesmo jeito que a mídia positiva que eles fazem tem uma penetração grande, quando dá um caso ruim, eles não postam, a gente posta por eles. E essa que é a filosofia que está sendo colocada, muito embora eu não concorde da maneira que seja feita, mas ela é efetiva e está ocorrendo. Eu queria agradecer a atenção. Obrigado.